Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Começamos hoje na Assembleia Nacional, onde foi chumbada a proposta de alteração da agenda do dia, apresentada pela UNITA. Em requerimento, o Partido do Galo Negro sugeriu análise parlamentar da greve geral da Central dos Sindicatos. O MPLA entende que o requerimento não se justifica, dado que se trata de um assunto já em resolução entre o Executivo e os sindicatos. A Casa das Leis deu início hoje aos debates referentes à 4ª reunião plenária ordinária e estão em análise no total 15 diplomas. A Assembleia Nacional chumbou o requerimento sobre a greve das centrais sindicais com 69 votos a favor, 95 contra e 0 abstenções, apresentado pelo Grupo Parlamentar da UNITA na 4ª reunião plenária ordinária. Segundo o requerimento apresentado, o Grupo Parlamentar da UNITA considera que o prolongamento da greve trará consequências nefastas para os cidadãos, para a economia e para o desenvolvimento do país. Consciente de que o eixo de desenvolvimento de um país são as pessoas em geral e os trabalhadores em particular, infelizmente os parentes pobres do Orçamento Geral do Estado, isto deve preocupar qualquer cidadão angolano patriota, honesto e preocupado com um verdadeiro desenvolvimento sustentável da nossa referida Angola. A intenção da UNITA era que o documento fosse discutido pelo plenário antes da ordem do dia, para mostrar a sua solidariedade à decisão tomada pelas centrais sindicais. Estamos solidários com a decisão tomada pelas centrais sindicais. Ponto número 2. Apelamos ao Executivo que trabalha com as centrais sindicais para encontrar uma solução justa, porque o problema é real do custo de vida e do facto de que o salário não permite fazer face ao custo de vida. Por sua vez, o grupo parlamentar do MPLA justificou o voto contra por entender que a Assembleia Nacional não pode interferir num processo que está em negociações. Está em negociações com os sindicatos e então não devemos introduzir um ruído nesse processo. De tal modo que o grupo parlamentar do MPLA entendeu que não devíamos viabilizar tanto o requerimento relativo aos apelos e às felicitações, porque o processo ainda não terminou, está em curso e não é da responsabilidade da Assembleia Nacional, e o outro que tem a ver com a greve, uma vez que a greve foi declarada, as negociações estão em curso, e também porque entendemos que não está em causa nem a questão do direito à greve, não está em causa o direito à reivindicação dos sindicatos, não está em causa o direito ao aumento de melhor e mais salário para os trabalhadores angolanos. O grupo parlamentar do MPLA entende que o valor exigido pelas centrais sindicais sobre o salário mínimo nacional é insuportável para os cofres do Estado. Esse valor é muito superior às capacidades que o país tem para suportar. Não tem interesse nenhum nós aprovarmos um valor de salário mínimo nacional que depois o Estado não está em condições de os satisfazer. Mais vale mantermos este valor ou outro que for decidido nas negociações do que aumentar para um salário que pode ter consequências ainda piores do que aquela que nós mantemos hoje. Durante a ordem do dia, os deputados discutiram 14 diplomas legais abordando assuntos diversos, com destaque para a discussão e votação da proposta de lei do combate à atividade mineira ilegal e discussão e votação da carta que cria o Centro de Coordenação da Fiscalização, Controlo e Vigilância das Pescas. Geração Jornal, edição de quinta-feira. Outros destaques: obras públicas, urbanismo e habitação. O Conselho Consultivo analisa planos de ação em curso no setor, com foco nas infraestruturas rodoviárias. Veja também ensino superior. Canceladas candidaturas para o programa de bolsas de estudo. Razões financeiras estão na base da medida. Saúde. Na província da Huila aumentam os casos de tuberculose. Números de 2024 rondam os mais de 700 novos casos. Conjuntivite, o surto continua intenso em Luanda. Março é, até ao momento, o mês com mais casos registados. Os números já passaram dos 250. Cenário de desobediência em meio à proibição. Zonas de Luanda onde a venda de bebidas em pacotinhos continua. Empreendedorismo, exemplos de aposta com pequenos negócios no ramo da pastelaria. Temos exemplos que fazem a diferença em tempos de contenção.
O último adeus foram hoje a enterrar os restos mortais do músico e compositor angolano Justino Andanga. De atualidade internacional, a situação em Moçambique, onde a cólera ceifa vidas. Mas temos também as novidades do desporto nacional e internacional. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Em si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do executivo, não é, no sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O selo da verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. Outra vez, boa noite. O plano de ação em curso no Ministério das Obras Públicas está em análise a partir de hoje, que é em Luanda, onde foi aberto o Conselho Consultivo do setor que dedica especial atenção às infraestruturas rodoviárias. Estratégias de conservação e manutenção estão em análise no encontro, igualmente focado na importância do ordenamento do território e infraestruturas na melhoria dos assentamentos humanos. Infraestruturas, moradias, problemas nas estradas e nas ravinas são preocupações constantes dos moradores da província de Luanda. Estas declarações foram feitas nesta quinta-feira pelo governador de Luanda, Manuel Homem. Os munícipes de Luanda mantêm a esperança de ver concretizadas, entre outras, as seguintes ações: o início das obras da Avenida Sérgio Lúter Rescova Joaquim, Calemba 2, o arranque do programa da autoconstrução dirigida na nossa província, que permitirá a disponibilização de pelo menos 200 mil lotes para a construção da casa própria até 2027. A conclusão de cerca de 2.000 casas sociais no Sequel. O início das obras da Marginal da Corimba e os projetos conexos ao Rio Cambamba, bem como a conclusão das ruas da Samba. No discurso de abertura do primeiro Conselho Consultivo do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, o responsável do setor afirmou que estão em curso obras para a reabilitação de várias estradas em Luanda. Tomamos boa nota das preocupações que a nossa província tem. Em Luanda está em curso a duplicação da Estrada Nacional 100, Cabo Lombo, Barra do Kwanza, a reabilitação da Estrada Nacional 230, o troço Catete Maria Teresa, a conclusão do troço Boa Vista, Avenida Quimaquienda, a continuidade dos trabalhos de acessos rodoviários na Avenida Fidel Castro e na Estrada Nacional 230, tal como também o início da construção da Marginal Rodoviária da Corimba para breve. Outro setor que merece atenção é o da habitação. E para definir as políticas públicas e privadas para as moradias é fundamental um cadastro do setor imobiliário. É importante o cadastro do setor imobiliário, por quê? Porque nós soubemos que desde a fundação da PIMA já passou três direções da PIMA, mas em contrapartida nunca houve esse programa do cadastro. Mas a nova direção fez esse programa do cadastro. Primeiro é para sabermos quantos nós somos que estamos operando no setor imobiliário. O setor imobiliário é preciso sabermos quantos nós somos que exercemos a atividade imobiliária. Segundo, depois de sabermos quantos nós somos, vamos criar as condições do próprio cadastro, da identificação do mediador,
da formação, da atribuição da carteira profissional. O consultivo dá oportunidade, não só em todo o departamento e todos os setores do Ministério, conversar e integrarem-se dentro dos programas preconizados pelo Ministério e dar oportunidade também das associações, da academia, da classe empresarial, ter o conhecimento vasto e por dentro de todas as ações. O evento, que começou nesta quinta-feira com o lema A Importância do Ordenamento do Território e das Infraestruturas na melhoria dos assentamentos humanos, tem a duração de 2 dias. O Ministério do Ensino Superior suspendeu, por motivos de ordem financeira, a aceitação de novas candidaturas ao programa de bolsas de estudo no quadro do envio anual de licenciados e mestres às melhores universidades do mundo. O Ministério esclarece, entretanto, que os candidatos admitidos nas edições anteriores vão continuar a beneficiar do respectivo apoio. Anualmente, 300 licenciados e mestres de todo o país são enviados para as melhores universidades do mundo, mediante um decreto presidencial de 22 de fevereiro que visa conceder bolsas a estudantes angolanos. O Ministério do Ensino Superior comunicou que a não aceitação de candidaturas para este ano deve-se a razões de ordem financeira. Tratou-se apenas de não fazer um edital para nós não criarmos problemas na sustentabilidade dos estudantes que já estão a frequentar o programa. Portanto, e mesmo na sustentabilidade do próprio programa, não é? Portanto, os estudantes que estão a frequentar o programa, como o próprio comunicado explica, não terão problemas, e não terão problemas mesmo porque nós não vamos aumentar o número com os novos, porque, feita toda a análise orçamental, incluindo o compromisso que temos de propiciar condições para a formação pós-graduada dos docentes, é prudente não fazer nova admissão. A ministra garantiu que, apesar de não haver aceitação este ano, o programa de envio anual de 300 licenciados não está abolido. Este ano, 2024, não faremos o ingresso de candidaturas, não faremos a admissão de candidaturas para este programa. Portanto, não está cancelado. Mereceu ainda destaque nesta quinta-feira a informação que dá conta que dos mais de 20 cursos existentes na área de saúde, apenas 7 receberam a acreditação do Ministério do Ensino Superior, estando as demais instituições, incluindo o Instituto Superior Técnico Militar e a Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, sem acreditação e com um prazo de 2 anos para melhorias, sob o risco de suspensão ou encerramento. Não é autoavaliação que nós estamos a falar do curso de Medicina da Universidade Agostinho Neto, que eu compreendo a preocupação por ser a universidade mais antiga do país. A universidade vai continuar a funcionar normalmente, vai criar a sua comissão para implementar o plano de melhorias para superar as dificuldades que tem e que fizeram com que ela tivesse um score mais baixo. Não vai, tal como outros cursos que não foram acreditados, poder inscrever novos estudantes no próximo ano. Neste sentido, receberam a acreditação com a certificação válida por 2 ou 3 anos os cursos de Medicina e Enfermagem da Universidade Jean Piaget de Angola, o curso de Medicina da Universidade Mandume e Andefaio e os cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia da Universidade Privada de Angola. A qualidade e eficiência na oferta educativa é um dos desafios do Executivo e os seus principais parceiros. O que se pretende é, além de melhorar os níveis de aproveitamento, reduzir ao máximo o número de crianças que não têm acesso à escola. A educação deveria ser um direito de todos e um dever do Estado. Na prática, não há vaga para todos na educação pública do país. Cerca de 22% das crianças e jovens em Angola estão fora do sistema de ensino e 48% das crianças matriculadas não concluem o ensino primário. A ministra do Ensino Superior, Ciências, Tecnologia e Inovação afirma que não devemos tratar a educação como mercadoria, e sim como um direito. A muito necessária participação do setor privado no desenvolvimento deve ter em conta que, no domínio da educação, não deve contribuir para a sua mercantilização. A mercantilização da educação é o tratamento da educação como mercadoria e não um direito. Apesar da notória expansão do ensino superior em Angola,
ainda estamos distantes da meta da taxa bruta de escolarização de 50% preconizada pela União Africana para 2063. A qualidade e eficiência da oferta educativa tem merecido a atenção do governo e dos seus principais parceiros. Estamos reunidos não apenas para discutir, mas para agir coletivamente na construção de um futuro educacional próspero, inclusivo e sustentável, onde a sinergia entre o setor público e o privado deve ser fortalecida para garantir a implementação efetiva das nossas políticas educacionais e estabelecer um sistema de ensino robusto, adaptado às necessidades da nossa sociedade. O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação realiza de 21 a 22 do mês em curso um encontro de trabalho com o objetivo de partilhar a visão das instituições do ensino superior privadas e as dificuldades enfrentadas por elas. E em vésperas do Dia Internacional de Combate à Tuberculose da província da Huila, chegam dados que dão conta do aumento de casos da doença. Só nestes primeiros meses do ano, o Hospital Sanatório da região atendeu mais de 700 pacientes. 778 casos de tuberculose foram registados na Huila de janeiro a presente data, com 42 óbitos. Os números representam um aumento em relação ao igual período de 2023, onde foram notificados 681 pacientes, segundo a nossa consulta externa em 2023, no primeiro trimestre, a essa altura, era até o ano completo, nós notificamos 681 doentes. Já 2024, que é o atual, nós superamos este número. Temos 778 até o dia 20. Portanto, a tendência é aumentar. Outro sim, o que preocupa para nós é a taxa de mortalidade, número de óbitos. Este ano, 200 pacientes abandonaram o tratamento, situação que preocupa as autoridades sanitárias da província. O último que nos preocupa é a taxa de perdidos de vista, ou então doentes que começam o tratamento, 2 meses depois, ele já não retorna ao hospital. Os números cada dia aumentam. Só no primeiro trimestre de 2023, 217 doentes abandonaram o tratamento. Perdemos de vista esses doentes. E até dia 20, neste hospital sanatório, 200 doentes também já foram tidos de doentes que abandonaram o tratamento. E em Luanda, o surto de conjuntivite continua intenso e com cada vez mais casos registados. Os números referem-se ao mês de março e já passam dos 250. Segundo as autoridades, o município do Quilambaquiaxi é o mais afetado a nível da capital do país. Olhos avermelhados, ardor, lágrimas registadas em várias pessoas são a evidência de um surto de conjuntivite. Apesar de algumas campanhas sobre a doença, muitos ainda se mostram desinformados. Eu tenho pouca informação sobre esta doença assim de conjuntivite, então é preciso os ministérios, principalmente o Ministério da Saúde, dobrar esforço de muitas campanhas de sensibilização nos bairros, nas zonas, até as zonas escondidas, né, para todo mundo ter a noção como é que se apanha ou como é que se dá para se prevenir quando tiver essa doença. Teresa Caculo conta na primeira pessoa as dificuldades que tem lidado com a conjuntivite e afirma que agora está a par da situação e das formas de prevenção.
O que eu sinto é comoção constante e muita dor de cabeça. Todo cuidado é pouco. Também limito meus filhos, porque até na minha casa também tem uma vizinha. A velocidade da expansão da doença preocupa as autoridades sanitárias, que têm criado métodos para reduzir o número de utentes que procuram pelos serviços. Estamos em presença de um surto de conjuntivite hemorrágica. Nesta altura temos 256 casos na província de Luanda, casos registados. E aqui destacamos o município de Quilamba-Quiache com mais casos, com o número de 79 casos. A seguir, o município de Luanda com 59 casos, depois o Belas com 48 casos. Comparativamente com o mês de fevereiro, nós tivemos 121 casos. Quer dizer que temos mais 80, quase 80% dos casos que tem vindo a aumentar. Ainda não terminamos o março, já temos quase o dobro dos casos de fevereiro. Pois, então, todo o cuidado é pouco. Nós temos 186 unidades na província de Luanda, todas elas com profissionais e com fármacos, desde a atropina colírio, desde antibióticos colírio, para contrapor, ajudar a resolver as situações de conjuntivite. No Hospital Geral dos Cajueiros, os utentes estão a ser sensibilizados, apesar de ter registrado apenas 4 casos no dia de hoje. É uma doença, pode ser viral, pode ser bacteriana e pode ser também alérgica. Mas a que está a ocorrer agora é viral hemorrágica, então temos estado a passar informação nos cuidados, sobretudo com os doentes. Quando o indivíduo tem, primeiro tem que ter uma proteção ocular para evitar o contato direto com as outras pessoas. A nível da capital do país, o município do Quilamba-Quiache lidera com 79 casos de conjuntivite. A seguir, o município de Luanda com 59 e Belas com 48 casos. As contas a nível de saúde ainda se fazem com preocupação em relação à malária, que continua a ser a principal causa de mortes no país. A doença é responsável por mais de 60% das mortes que ocorreram no país, segundo dados estatísticos. Pelo menos 40 mil pessoas perderam a vida no período entre 2020 e 2022. De todos os anos, o país notifica entre 9 a cerca de 12 milhões de casos novos de malária e destes, aproximadamente 10 a 11 mil acabam por morrer. São números assustadores e que chamam a atenção de qualquer um. A malária continua a ser a principal causa de morte em Angola, tendo entre 2020 e 2022 tirado a vida a mais de 40 mil pessoas. Crianças dos 0 aos 5 anos estão entre as principais vítimas da doença, com os números a rondarem os mais de 60% das mortes. O médico especialista em saúde pública considera que a melhoria do saneamento básico poderá alterar o quadro atual. Jeremias Agostinho cita mesmo 3 estratégias para combater a malária. Combater o mosquito, combater a larva dos mosquitos é a primeira estratégia. Na atualidade, a segunda estratégia passou para a vacinação, porque já existem 2 vacinas aprovadas e recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para o controle da doença. Depois, a terceira estratégia passa pelo diagnóstico precoce, ou seja, diagnosticar mais rápido e tratar também rapidamente as pessoas que têm a doença. E a última estratégia é a prevenção das complicações. Pelo país, existem províncias endêmicas quando se trata da malária. Luanda, Uíge, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Zaire, Lunda Sul, Lunda Norte são províncias que têm muitos casos, independentemente do período. Os custos para o tratamento de um doente com malária são significativos e podem alterar de acordo com a gravidade do paciente. O tratamento de um paciente com malária leve pode custar menos de 10 mil kwanzas. À medida que vai aumentando as complicações, esse custo vai ascendendo, podendo atingir aos cerca de 300 mil kwanzas para o doente já que se encontra internado e que precisa de atendimento diferenciado. E para o doente, se for uma unidade de cuidados intensivos por complicações, esse custo pode chegar a cerca de 2 milhões de kwanzas. Então é muito dinheiro.
pode chegar entre 2 a 7 milhões de kwanzas. Para o médico, é preocupante o facto de o país ainda não dispor da vacina contra a doença. Já temos a vacina, mas infeliz e incompreensivelmente, Angola não fez parte dos 12 primeiros países selecionados para ter acesso à vacina, não fez parte dos últimos 5 países selecionados pelo governo indiano, e não há perspectivas, pelo menos dessas organizações, em como há intenção por parte do nosso país de aderir a essa vacina, que já iria servir de complemento neste combate. Para combater a doença, o Ministério da Saúde elaborou o Plano Estratégico Nacional de Controlo da Malária 2021-2025, com o apoio técnico da Organização Mundial da Saúde. No ano passado, o Presidente da República autorizou uma despesa de mais de 11 mil milhões de kwanzas para a aquisição de medicamentos, testes e reagentes para o tratamento da malária. O objetivo, segundo o despacho presidencial número 109/23 de 24 de maio, passa por reduzir a taxa de mortalidade e morbidade causada pela doença como parte da resposta ao Programa Nacional de Combate à Malária em todo o território nacional. Maternidade na família. Quanto menos esperei, logo engravidei com meu segundo filho. Já não quero fazer filho, por isso é que eu vim à procura do planeamento familiar. Planeamento. Importância e vantagens. É preciso mesmo ter compromisso com o tipo de método que tu vais fazer. Preconceito e ignorância. Eu não sei explicar. Alta taxa de natalidade. Depois incide sobre a alta taxa de mortalidade. Implicações socioeconómicas. Reportagem da semana. Exclusivo. Tese de Angola na Organização Mundial do Comércio. Em destaque. Estamos a informar outra vez, boa noite. Mostramos a seguir casos de desobediência por um lado e falta de fiscalização por outro. Isto no caso que tem a ver com a proibição do fabrico, comercialização e consumo de bebidas espirituosas embaladas em pacotinhos. A medida entrou em vigor este mês, mas o cumprimento não é total. Na via pública aqui em Luanda encontramos locais onde a comercialização deste tipo de bebidas continua. Há mais de 10 anos, Rosalina Câmia vende bebidas espirituosas em pacotinho na estrada de Catete. Apesar de saber que o governo proibiu recentemente a produção e comercialização, afirma que continua a vender para terminar o estoque que tem em casa. Estamos aqui mais de 12 anos a vender aqui os pacotinhos, sim. Já 12 anos, praticamente quem fundou é a minha sou uma nora, vendo com a minha sogra de muito tempo. Já é algo já que nós acostumamos a fazer aqui. Nós sabemos disso, mesmo também a compra está um pouco difícil, quase todos os armazéns não tem mais. Só estamos a vender aqueles que nós já compramos anteriormente e estamos a terminar. Já este comerciante alega que continua a comercializar porque em alguns armazéns ainda é permitida a compra. Nós dependemos de onde compramos. Lá se pararem, nós também paramos. Se lá não pararem, assim não tem como. Nós praticamente sobrevivemos nesse negócio. Eu sou deficiente. Esse negócio é que alimenta a minha família. Não tenho nenhuma opção. Manuel Gomes aplaude a medida implementada pelo Executivo. Infelizmente é demasiado. Até outros consomem e não se alimentam em condições. E é por isso que eu também estou a dar força nesse lado com que as fábricas têm que ser mesmo fechadas. Este estudante de psicologia avança sobre os problemas causados pelo uso excessivo de bebida alcoólica. Na verdade, as bebidas alcoólicas acabam alterando aquilo que é o sistema normal daquilo que é a psique da pessoa, né? São elementos que acabam estimulando a pessoa e fazendo muitas vezes com que as pessoas percam o controle de si mesma. E quando percam o controle de si mesma, acabam muitas vezes não agindo com base à razão. Ou melhor, elas não agem de maneira racional, o que de certo modo tem causado muitos problemas, tem vindo também, se calhar, aumentado o grande nível de violência e não só. E este ex-consumidor destas bebidas alcoólicas deixa um conselho para quem faz o uso em excesso. Há pacotinho de 300, então é muito exagero mesmo. É muito, tomaram uma boa decisão. Uma decisão muito enorme e se aplicarem vai valer muito mesmo. Porque há muita juventude a se perder no álcool, madrinha. Se você consumiu o álcool e os prazeres não levam ninguém a se enriquecer. Então, mano,
deixa de consumir o álcool, se rever, pensa nas coisas que te faz quando tu consomes. E aí vais conseguir deixar. Negócios. Olhamos agora para iniciativas de empreendedorismo, no caso específico do ramo da pastelaria. É um dos que mais aposta tem merecido e, apesar do contexto atual no mercado económico, mantém a dinâmica. Carla Luamba é uma jovem de 30 anos de idade que empreende no ramo da pastelaria há mais de 9 anos. Atualmente trabalha com 5 jovens e já formou mais de 2.000 pessoas vindas de outras províncias, dentre elas 80% são mulheres. Ter a confeitaria como fonte de rendimento foi uma das opções encontradas para se ocupar após a conclusão do ensino médio. Mas muitas foram as dificuldades. São os meios financeiros para comprar os materiais. Você precisa ter um valor inicial para investir só em materiais. Vai ser tipo uma perca e depois vai tirar. Mas para tirar demora um tempo. Então, a maior dificuldade foi ter o valor inicial para começar com as compras. Não só dos ingredientes, mas dos materiais em si, porque são muitos. Carla não hesita em ir à busca da matéria-prima nos mercados formais e informais. Tem pessoas que te olham, não, moça, aqui não vais conseguir passar. Eu disse, moça, não estou a te pedir ajuda, eu vou conseguir passar. Só nós olharmos o nosso objetivo e ignorar os obstáculos nas laterais ou na frente. Das complexidades existentes, o que perdura nos dias de hoje são os preços elevados dos produtos. Antigamente comprava o balde de manteiga de 5 quilos a 3.000 e tal. Está 9.000 kwanzas, 9.000 e tal, quase 10.000. Há pessoas que já nem, mesmo que tenham vontade, já não conseguem mais encomendar um bolo por causa mesmo da subida do preço. Vendíamos 100, 150 mil, agora as vendas estão razoáveis, só vendemos por aí uns 30 mil kwanzas, porque não há clientela. Para mim poder vender é um risco, não tenho dinheiro para comprar, as coisas conforme estão muito caras, então nós queremos que baixe as coisas. Apesar desta questão, a Teresa Marques, de 22 anos de idade, igualmente pasteleira, hoje tem maior facilidade de satisfazer os seus desejos. Comprei materiais escolares, roupas para mim, Bíblia, coisas pessoais. O meu sonho é ter uma pastelaria minha e empregar pessoas que também entendem de pastelaria. Carla Luamba e Teresa Marques deixaram uma mensagem para quem deseja começar a empreender. É ter a autoestima. É reconhecer as tuas falhas e as tuas qualidades. É acreditares em ti. Porque antes que qualquer pessoa acredite em ti, deposite uma confiança em ti, você mesma precisa primeiro depositar em ti essa confiança e este crédito que você quer de outras pessoas. Elogie-se. Acredita que tu podes tudo, basta ires atrás. Então, se existe neste mundo, é porque tens alguma missão nele. Temos que ir atrás dos nossos objetivos para conseguirmos concluir. Então, vão à luta, não desistam e persistam. Pesquisas apontam que existem infinitas razões pelas quais alguém pode decidir empreender. Por opção, como consequência da formação acadêmica, por questões hereditárias, por afinidade com determinado segmento ou negócio, entre outras razões. Notícias no Girassol Jornal, edição de quinta-feira. No próximo bloco, passagem por Moçambique com novos dados sobre a situação da cólera no país irmão. E ainda hoje, detalhes sobre o Workshop Nacional de Reflexão sobre a Mulher Líder na Governação Local. A iniciativa conta com o braço da União Europeia. O intervalo é breve. Não saia daí, voltamos a seguir. Até já. Progresso das notícias. O Presidente da República segue viagem amanhã para Lusaka, capital da vizinha República da Zâmbia. Onde, na qualidade de Presidente em exercício da SADC, o chefe de Estado angolano participa da cimeira de dupla troika, agendada para este sábado, segundo os serviços de Secretaria da Presidência da República. O Sr. Presidente da República deixa Luanda amanhã com destino à capital zambiana, a cidade de Lusaka, onde no dia seguinte, sábado, vai participar numa cimeira da dupla troika da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. O Presidente João Lourenço, como se sabe, é o Presidente em exercício da SADC. A reunião de alto nível de Lusaka vai decorrer durante toda a manhã de sábado.
e se vai ocupar fundamentalmente de questões ligadas à cooperação regional nos domínios da defesa e segurança. O Presidente da República regressa ao país no mesmo dia de sábado. E hoje o Presidente João Lourenço felicitou as autoridades e o povo namibiano pela passagem do 34º aniversário da independência do país irmão. Na mensagem dirigida ao homólogo Nangola Mbumba, o chefe de Estado destaca a data como sendo de grande significado. E sublinha igualmente os notáveis avanços que a independência namibiana permitiu alcançar. De igual modo, o chefe de Estado reitera o contínuo aprofundamento das relações históricas entre os dois países. E ainda além fronteiras, médicos quenianos deixam de prestar serviços de emergência. O assunto mereceu destaque no resumo da atualidade internacional que é desenvolvido agora pela Edna Firmino. Edna, boa noite. Olá, Kina. Olá, Simeão. Boa noite. Olá, boa noite, Edna. E assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. Os médicos quenianos deixaram de prestar serviços de emergência em hospitais públicos nesta quinta-feira, ao mesmo tempo que intensificaram uma greve nacional que entra na sua segunda semana. Os médicos reclamam dos baixos salários e condições de trabalho. Os médicos reclamam ainda a greve e acusam o governo de não cumprir uma série de promessas e não mostrar esforços para resolver a disputa trabalhista, incluindo um acordo coletivo assinado em 2017. Outros destaques internacionais acompanhem. Mais ajuda desembarcou em Gaza por avião nesta quinta-feira, enquanto Washington lançava um novo impulso diplomático para um acordo de cessar-fogo que libertaria reféns e traria ajuda alimentar para evitar a fome na Palestina. 5 meses de guerra criaram uma escassez crítica de alimentos. Em algumas áreas da Palestina, excedem agora os níveis de fome, segundo as Nações Unidas. O secretário dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, encontrou-se com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi no Cairo, nesta quinta-feira, como parte das conversações com autoridades árabes para buscar um cessar-fogo em Gaza, depois que o primeiro-ministro de Israel disse aos republicanos dos Estados Unidos da América que não haveria trégua na guerra contra o Hamas. Enquanto isso, o Hospital Al-Aqsa, em Deir al-Balad, no centro da faixa de Gaza, palestinos lamentaram a morte de seus entes queridos em consequência dos novos ataques israelitas. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, 9 pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas. Mais de 40 líderes e ministros do clima retomaram as negociações climáticas nesta quinta-feira para discutir o caminho para a COP29, a ser realizada no Azerbaijão em novembro. O presidente da reunião, o ministro da Política e Desenvolvimento Climático Global da Dinamarca, Dan Jorgensen, garantiu que a reunião de 2 dias será usada para traçar estratégias e abrir um debate sobre uma nova meta de financiamento climático, ao mesmo tempo que pressionaria os países a serem mais ambiciosos na criação das contribuições nacionalmente determinadas com vencimento em 2025. A reunião ministerial sobre o clima de Copenhaga inclui o presidente da COP29, Mukhtar Babayev, e o seu antecessor, Sultan Ahmed Al-Jaber, que liderou a COP28 no Dubai. De acordo com a Comissão Eleitoral Central da Rússia, Putin obteve uma vitória esmagadora, com 87,28% dos votos, numa participação superior a 77% nas eleições que terminaram no domingo. Ambos recordes na história da Rússia pós-soviética. A sua vitória foi condenada como injusta e antidemocrática pelos governos ocidentais, mas foi felicitado pela China, Índia, Coreia do Norte e outros países. Anteriormente, o Kremlin reforçou a sua posição de que a eleição em que Putin ganhou um 5º mandato foi justa, no meio das alegações de fraude eleitoral por parte de alguns observadores eleitorais independentes russos e de vozes da oposição. O presidente russo Vladimir Putin expressou gratidão aos russos em um vídeo pré-gravado publicado no site presidencial nesta quinta-feira. Está contada a atualidade internacional. Kina Simeão, continuação do ótimo jornal. Olha, obrigada pelas informações e contamos contigo amanhã. Com certeza. Bom descanso, Edna. Até amanhã. O surto de cólera está em proliferação intensa no norte de Moçambique. O aumento de casos preocupa as autoridades. Em apenas 10 dias foram confirmados perto de 900 casos, com registro de mortes pelo meio.
Em cerca de 10 dias, as autoridades sanitárias moçambicanas registraram quase 900 novos casos de cólera e um óbito no norte do país. De acordo com os dados do Boletim sobre a Progressão da Doença, elaborado pela Direção Nacional de Saúde Pública, divulgados até 19 deste mês, foram contabilizados 14.274 casos de cólera desde 1 de outubro. O número representa um aumento de mais de 800 casos, em comparação com os últimos dados publicados a 8 de março, que provocaram até aquela data 30 mortos. A província mais afetada pela atual vaga deste surto é Nampula, com 4.710 casos e 10 óbitos registados. Na posição a seguir está a província de Tete, com 2.657 casos e 10 óbitos. No quadro das medidas para o controle da doença, mais de 2.268.548 pessoas com mais de um ano foram alcançadas por vacinas do Programa Alargado de Vacinação do Ministério da Saúde em 4 províncias. A Organização Mundial da Saúde alertou em maio do ano passado que o mundo terá um déficit de vacinas contra a cólera até 2025 e que 1.000 milhões de pessoas de 43 países podem ser infectadas pela doença. Entretanto, em outubro do mesmo ano, Moçambique já havia sido apontado como um dos países de maior risco. Angola apresentou em Genebra o 3º exame de política comercial na Organização Mundial do Comércio. O trabalho está focado em ajudar os membros da organização no cumprimento dos acordos firmados. Angola apresentou em Genebra, na Suíça, o seu 3º exame de política comercial na Organização Mundial do Comércio. O trabalho, que tem como objetivo ajudar os membros da organização no cumprimento das regras, disciplinas e compromissos firmados nos acordos da OMC, facilitar o funcionamento do sistema comercial multilateral, admitindo maior transparência e melhor entendimento das políticas e práticas comerciais aplicadas pelos membros, foi apresentado pelo Ministro da Indústria e Comércio, Rui de Oliveira, que chefiou a delegação angolana na reunião que decorreu entre 18 a 20 deste mês, na sede da organização. Segundo o Ministério do Comércio, a periodicidade para a realização do exame da política comercial varia em função da participação dos membros no comércio internacional, alinhada às 3 categorias existentes: países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países menos avançados. Na sessão de trabalhos deste ano, Angola apresentou as linhas do relatório produzido pelo governo, destacando-se o processo de diversificação da economia em curso, acompanhado das reformas no domínio legislativo e administrativo. Nessas reformas, o destaque vai para a Lei do Investimento Privado, a Lei de Delimitação dos Setores da Atividade Económica, o Programa de Selos Fiscais de Alta Segurança, o Decreto Presidencial 213/23 e demais revisões em curso no país. Com a atualização da periodicidade em julho de 2017, os membros passam a realizar o seu exame de política comercial a cada 3, 5 e 7 anos em função da categoria. No caso de Angola, o exame de política comercial é realizado a cada 7 anos. O país realizou o primeiro EPC em 2006 e o segundo em 2015. O trabalho preparatório para o 3º exame de política comercial teve início em 2023, onde todos os setores responsáveis pela política comercial angolana estiveram envolvidos. Maternidade na família. Quanto menos esperei, logo engravidei do meu segundo filho. Já não quero fazer filho, por isso é que eu vim à procura do planeamento familiar. Planeamento. Importância e vantagens. É preciso mesmo ter compromisso com o tipo de método que tu vais fazer. Preconceito e ignorância. Eu não sei explicar. Alta taxa de natalidade. Depois incide sobre a alta taxa de mortalidade. Implicações socioeconómicas. Reportagem da semana. Exclusivo. Mulher líder na governação local. Desafios em destaque.
já estamos no quadro especial Mulher. Hoje está em destaque o essencial sobre o primeiro workshop nacional que junta aqui na capital do país mulheres de toda Angola. O evento reflete sobre os desafios da mulher líder na governação local e conta com o apoio da União Europeia. A abertura foi prestigiada pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. Mulheres de vários estratos sociais provenientes de todas as províncias do país reuniram-se em Luanda para o primeiro workshop nacional denominado Mulher Líder na Governação Local. Elas são antigas governadoras provinciais, administradoras municipais e mulheres de outras áreas que partilharam experiências com quem ainda se encontra no ativo. E porque o saber não ocupa espaço, as mulheres aceitam o desafio de investir por uma Angola cada vez melhor. Angola é um país que precisa que possamos investir dia após dia naquilo que são os desafios da mulher. Ainda precisamos de trabalhar muito com a realidade que nós encontramos, principalmente no interior do país. A mulher rural precisa de muita atenção, a mulher adolescente, a mulher jovem. Então, fazer parte de uma rede nacional representando a mulher na minha província é um grande orgulho e uma grande responsabilidade, tendo em conta aquilo que são os desafios da nossa nação hoje. Vamos partilhar as nossas experiências enquanto líderes na governação local, propriamente enquanto administradora, com estas mulheres que estão aqui, que têm um vasto conhecimento a nível de governação, e também com mulheres que têm iniciativas e queiram começar esse princípio de governação. Aqui estiveram mulheres das 18 províncias do país e num ato simbólico, mas de elevado significado para cada uma delas, proclamaram a criação da primeira rede de mulheres na governação local, que tem como patrona a Primeira-Dama da República. Assumimos ainda o compromisso de apoiar outras mulheres no seu processo de empoderamento e na sua participação de maneira a promover a paridade e a equilíbrio de gênero nos processos de liderança e tomada de decisão no quadro da governação local. Ana Dias Lourenço foi convidada para a palestra inaugural, subordinada ao tema o papel das mulheres no desenvolvimento econômico e social dos municípios. É tempo de deixarmos de lado a indiferença e de fazer descaso quando o sucesso é da nossa parceira, optando quase sempre por ignorar a sua competência e distribuindo pelas capelas as invejas e a maldicência que em nada nos edifica, nem valoriza as mulheres. Convivemos durante demasiado tempo com uma realidade em que a mulher era relegada para as margens do poder político, vendo a sua voz silenciada e as suas contribuições subestimadas. Contudo, à medida que as sociedades, em particular as africanas, evoluíram no sentido de uma maior justiça e inclusão, tornaram-se também mais conscientes da necessidade de uma maior representação feminina em todas as áreas da vida social, económica e política, nas empresas, nas organizações da sociedade civil e nos órgãos de representação e de governação central e local do Estado. Embora o evento fosse para mulheres, os homens também tomaram a palavra. Dionísio da Fonseca, ministro da Administração do Território, destacou o empenho do Executivo para que mais mulheres possam ocupar posições importantes no aparelho do Estado. Ter mais mulheres a exercer cargos de decisão a nível local traduz o reconhecimento, ou melhor, traduz a reconciliação com a nossa história. É uma justa homenagem a todas as heroínas que desde muito cedo se dedicaram a defender a pátria
e a promover o seu desenvolvimento. E os direitos da mulher à luz da Constituição da República de Angola estarão em análise numa palestra que tem pela frente o Conselho Superior da Magistratura Judicial e que se destina também a mulheres de todos os tribunais de jurisdição comum da região judicial de Luanda. Mulheres de todos os tribunais de jurisdição comum da província judicial de Luanda estarão reunidas nesta sexta-feira no Palácio da Justiça para debater sobre o direito da mulher à luz da Constituição da República de Angola. Comentários não é para depois da palestra, porque agora no judicial já há muita mulher, que se faça um balanço daquilo que foi, portanto, foram os anos anteriores e aquilo que hoje é o sistema judicial na questão da inclusão das mulheres nessa área. E o tema deste ano até é inclusão. Todos os anos há um tema. O tema deste ano é inclusão e acho que a palestra está dentro daquilo que são os objetivos. O certame, em alusão ao mês da mulher, terá como preletor o venerado juiz conselheiro jubilado do Tribunal Constitucional e professor catedrático da Universidade Agostinho Neto, Dr. Raul Araújo. Ele irá falar sobre os direitos da mulher à luz da Constituição de Angola. E acho que a palestra também servirá para estarmos todas juntas, para nos conhecermos e se calhar para balancear um bocadinho aquilo que tem sido o trabalho do sistema judicial. Não é bem balancear, mas assumirmos um compromisso, uma responsabilidade daquilo que deve ser a nossa postura do dia a dia, no atendimento, no trabalho que se faz. A atividade organizada pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial contará com a presença do venerado juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Joel Leonardo, que fará o discurso de abertura. Vamos continuar a falar da mulher, a mulher que no Mochico beneficiou de kits para empreender. Estas mulheres empreendedoras beneficiaram de kits no âmbito da Jornada Março Mulher, gesto liderado pelo governador Ernesto Muangala. O governador provincial do Mochico, Ernesto Muangala, efetuou uma visita de constatação a instalações da administração municipal do Mochico e a localidade de Sacassagem, que dista 100 km da cidade de Luena, nesta quarta-feira, onde procedeu à entrega de kits de apoio a mulheres empreendedoras de pequenas empresas adquiridos no âmbito do combate à fome e à pobreza. Isso vai nos ajudar bastante, principalmente a mim. Além de fazer isso, eu faço bolos também e com mais isso vai acrescentar mais no meu negócio. E também agradecer à administração, porque não para só por aqui, que fazem mais isso, mas com mais outras pessoas. A diretora municipal da Ação Social do Mochico disse que os kits entregue visa melhorar as condições para facilitar a prática comercial das mulheres. No domínio do empoderamento da mulher, serão entregues 10 bancadas móveis. Estas bancadas móveis estão a ser entregues a mulheres que tenham praticado negócios, pequenos negócios, nomeadamente aquelas que fazem o pincho, a magoga. Então, estas estão a ser potencializadas com estas bancadas móveis para melhorar as condições em que trabalham. Temos visto que elas trabalham em fogareiros pequenos e em condições não muito apropriadas, então hoje poderão então receber estas bancadas móveis para facilitar a sua prática comercial. Em seguida, o governador dirigiu-se ao mercado municipal, onde ouviu as dificuldades que afligem os vendedores. Agradecemos muito, o nosso governador entrou aqui muito bem, lá recebemos bem, gostamos muito, estamos felizes. De acordo com as preocupações apresentadas pela população, Ernesto Muangala garantiu a construção de mais escolas, centros e postos de saúde para minimizar os problemas. Serão construídas mais escolas, teremos mais salas de aula e em relação aos postos e centros de saúde,
também existe um programa nesse sentido. Os que existem, vamos melhorar a prestação de serviços, vamos acompanhar de uma forma direta, exato, e vamos ajudar a melhorar o setor. Foram hoje a enterrar no Beilundo os restos mortais do músico e compositor angolano Justino Andanga, falecido por doença na passada segunda-feira, aqui em Luanda. Justino Andanga tinha 55 anos de idade e é um dos filhos do AMBO que mais se destacou pela música. Na sua terra natal, Beilundo foi recebido com cânticos e euforia. Andanga deixa a orgulhosa família, que tem um legado por preservar. As pessoas que estão aqui, alguns a manifestarem de formas diferentes a sua homenagem ao Mano Justino, por acaso também conforta-nos saber que o Mano combateu um bom combate e deixou um legado que será eternizado. Guardaremos na memória a sua imagem de serenidade e a profunda sabedoria, a lembrança do seu sorriso, que em todos os momentos de aflição nos consolou. Para o reino do Beilundo, a figura do artista representa um pilar da identidade cultural. Um filho que estava encabeçado a desenhar melhor aquilo que é a nossa identidade cultural. Nas suas músicas, ele trazia de volta o resgate, a preservação, a valorização e a divulgação da nossa identidade cultural. A classe artística nacional também rendeu o último adeus ao autor de Paulina e outros sucessos. Eu tenho uma grande recordação do Justino quando, num festival, ele estando já convidado para um dado show, ele tinha um outro compromisso. E foi-lhe pedido que sugerisse alguém para substituí-lo nesse mesmo show. E o primeiro nome que ele soltou foi o meu, Fedi Calupeteca, para me substituir. E aquilo ficou marcado e sempre que nós nos encontrássemos a conversa era essa. Já éramos amigos, já éramos família, mas aquilo fortificou ainda mais essa nossa amizade. 20 anos mais ou menos desde que ele entrou no mercado, encontrou-nos e foi esse homem, este sucesso que ele conseguiu ser residindo na província do AMBO. Não foi esforço nenhum vir aqui despedir o nosso irmão. É um momento de lágrimas e muita dor. Foi muito meu amigo dos amigos e das pessoas. Então, estamos aqui no último adeus de Justino Andanga, uma pessoa que foi muito importante para este movimento cultural. Mesmo ele vindo tarde, mas contribuiu muito e de que maneira. E pronto, é assim que nos despedimos de um grande nosso amigo. Justino Andanga deixa 7 filhos e 7 netos, 2 obras discográficas e diversas músicas gravadas. Por cá, já se fala que as músicas de Andanga merecem alguma atenção por parte dos académicos, pelo seu impacto na comunidade e a forma calorosa com que o público se despediu do músico. É prova de carinho e admiração que conquistou o coração dos fãs de Paulina, Olonamba, Ndumbalundo e outros sucessos. E assim termina a edição de quinta-feira de Geração ao Jornal, a 4ª da semana. Já sabe que é sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Esta equipa regressa amanhã à mesma hora, 19h45. A todos, continuação de boa noite. Boa noite. Fiquem bem.